Oi, gente. Vou começar mais um vídeo aqui pra tentar contar um pouco da experiência que eu vivi hoje aqui em casa, mediante a tudo isso aí que a gente tá vivendo, né? Essa situação aí de pandemia, desse coronavírus aí que tem mudado a vida de muita gente, tem mudado muito a maneira como as pessoas têm vivido esses dias. Eu estava relendo, né? Uma história tão conhecida da gente, a história de Davi, que ele foi um dos caras, assim, que mais improvável da Bíblia e uma das pessoas, tipo assim, que eu mais me identifico ali da palavra. Porque acredito que todos nós já vivemos dias de muita luta, essa não é a primeira, com certeza. E se a gente parar para trazer para os dias atuais, trazer para os dias de hoje a história de Davi, a gente entende que aquele urso, aquele leão e outras dificuldades que por um acaso ele passou ali, que a Bíblia não relata, foram uma espécie de, vamos usar esse termo, de uma espécie de um treinamento para que ele pudesse passar desafios maiores. E eu imagino que quando ele soube da afronta de Golias ali, ele, mediante a tantos soldados experientes, mediante ali a tantas coisas, ele não temeu. Muito pelo contrário, ele se sentiu afrontado, ele se sentiu na obrigação de encarar aquela dificuldade, aquele gigante, de uma maneira mais vitoriosa, de uma maneira mais firme. E isso assustou as outras pessoas. E às vezes na vida da gente, a maneira como a gente encara a dificuldade assusta as pessoas. E no momento que a maioria das pessoas estão vivendo um tempo de crise, estão assustadas pelo que pode acontecer, mediante a situação econômica, situação política, ao que vão viver, pessoas irão ficar desempregadas, muitas coisas irão acontecer. E eu acredito sim que é só o início de uma crise mundial diante dessa dificuldade, dessa pandemia. Países já estão sofrendo, nações estão todas já sofrendo, perecendo, pessoas estão com dificuldades que a gente nem imagina, nem tudo é divulgado, nem tudo a gente fica sabendo, mas à medida que a gente vai vivendo, à medida que a gente vai conduzindo essas coisas, às vezes a gente é um pouco mais calmo, às vezes a gente tem um pouco mais de fé, algumas pessoas se sentem afrontadas da maneira como a gente reage à situação. Eu entendo que a maneira como a gente reage à situação só expõe a maneira como a gente vive diante de Deus. Sabe, eu acredito que Davi não foi por um acaso, foi considerado um homem segundo o coração de Deus por atitudes como essa. Ele enfrentou ali aquele gigante, ele venceu o gigante, algo improvável, ele não tinha experiência em guerra, ele não tinha armas consideradas úteis, consideradas eficientes para ele aceitar aquele desafio, mas mesmo assim ele foi com o que ele tinha, e o que ele tinha de maior era a presença de Deus na vida dele, era Deus na vida dele. E isso é muito interessante, que eu acredito que por mais que nós tenhamos recursos hoje, dinheiro ou qualquer coisa que seja, pela situação que estamos vivendo hoje, isso não quer dizer nada. Já pararam para pensar que está todo mundo preso dentro de casa do mesmo jeito? De fato, algumas pessoas conseguem ainda ter fins monetários, fins lucrativos, mesmo estando dentro de casa, mas outros não. E cada um nessa luta com a arma que tem. Eu acredito que eu aprendo isso, que as armas, às vezes, que a gente tem é considerada inútil, mas quando a batalha realmente começa, a gente vê que inútil é aquilo que os outros usam, que o que você tem na sua mão, Deus te deu porque sabia que seria o suficiente para você vencer. Eu acredito nessa palavra que nada vai impedir a gente de chegar no nosso destino. Quando Deus tem uma promessa para a gente, eu tenho certeza que ela se cumpre. Eu acredito que da mesma forma, quando Davi foi ungido rei ali, quando Davi foi prometido rei de Israel, o tempo passou, muitas coisas aconteceram, mas a palavra de Deus permaneceu. Olha, eu não sei, no dia de hoje, o que Deus te prometeu, mas se você ainda não cumpriu, se você permaneceu firme no que Ele te prometeu, se você permaneceu perseverante, se você aceitou essa promessa de Deus, eu tenho certeza que se você ainda não viveu, porque ainda não chegou o tempo. E essa dificuldade que hoje nós estamos vivendo, pode ter certeza que é só uma escola
para quando você realmente estiver pronto, você passar por algo que para os outros vão ser grande, mas para você não vai ser nada. Hoje eu estava lendo esse texto, estava relendo essa história e sentindo no coração aqui de trazer isso para vocês, de compartilhar isso. Enfim, e que Deus abençoe vocês aí que estão vendo essa palavra no dia de hoje e que de algum modo uma pessoa ou qualquer quantidade de pessoa que venha a ser inspirado, encorajado, influenciado por essa palavra, Deus vai abençoar a sua vida de maneira grande. Eu oro que Deus abençoe sua casa, sua família, o seu propósito e tudo aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos venham de fato ser verdadeiramente manejado por Deus. Que Deus abençoe nosso dia, nossa tarde, que Deus abençoe os nossos propósitos. É isso que eu quero desejar para nós essa noite. Aliás, é isso que eu quero desejar.